Olá, muito bom dia, estudantes, professores, PCNPs, das 91 diretorias de ensino. É com muita alegria que nós começamos a primeira aula do terceiro bimestre de 2020. Eu sou a professora Andréa Cardoso, faço parte da equipe curricular de Geografia da COPED e aqui no Centro de Mídias comigo hoje a professora Milene, a regente dessa aula de hoje. Muito bom dia, professora. Bom dia, professora, tudo bem? Tudo bom. Bom dia a todos os alunos que nos assistem, né, aos professores, aos PCNPs, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Obrigada, professora. Realmente é um longo caminho, né, até aqui. Já estamos com vocês há algumas aulas, algumas semanas, muito diálogo. No bimestre passado, as aulas de geografia elas foram realmente muito focadas na cartografia, nas representações cartográficas. E hoje a gente tem um novo ciclo. A cartografia continua conosco, vocês vão ver na aula, né? E hoje a gente traz uma nova proposta. Então, como em toda aula de geografia, a gente faz uma apresentação inicial. É importante que você anote as informações principais para que você possa depois conversar um pouco melhor com seus colegas, familiares e professores. Então, vamos para os detalhes da aula de hoje. Acompanhem conosco na tela. O tema da aula de hoje é o tempo e o clima atmosférico, parte 1. É uma aula do componente de Geografia, sexto ano do terceiro bimestre. Essa aula, ela tem aqui a professora Milene como regente da aula, é uma aula feita de forma colaborativa e sempre a gente conta muito com o apoio da professora Mariana, que vocês já conhecem, do professor Sérgio. Então, qualquer dúvida, a equipe está à disposição, principalmente dos professores. E essa aula de hoje, o que nós vamos trabalhar? Então, como é uma aula, a primeira aula do terceiro bimestre, né, a habilidade 03C, o que essa habilidade traz? Diferenciar tempo e clima e analisar os fenômenos atmosféricos e climáticos em diferentes lugares. Qual a unidade temática? Formas de representação e pensamento espacial, objeto de conhecimento e identidade sociocultural. Então, é importante anotar esses pontos para que vocês consigam organizar suas anotações e sistematizar os conhecimentos ao longo desse percurso que nós temos com vocês nas próximas semanas. E agora, mais uma vez, fica aqui o nosso convite ao momento de divulgação sobre a Feira de Ciências. Esperamos que vocês já tenham conversado com seus professores sobre a possibilidade de desenvolver um projeto de pré-iniciação científica, seja com professores de ciências humanas, ciências da natureza ou matemática. Então, a Feira de Ciências de São Paulo é uma iniciativa que visa promover a formação de vocês estudantes, né, para que vocês possam pensar em projetos a partir da sua realidade, a partir da sua escola. Então, professora Milene, esse é o nosso grande convite da aula de hoje, não é isso? Isso mesmo, né? É importante a gente reforçar aí o quanto é importante esse momento de discussão, né? A pré-iniciação científica é um momento super bacana, principalmente para vocês, né? Que estão aí iniciando sexto ano do ensino fundamental, né? Estão iniciando essa nova jornada, né? Nos anos finais, então é muito bacana que vocês conversem com os professores. E para que a gente dê início, né, nessa aula, é importante a gente ressaltar que essa é uma aula introdutória dentro da temática, ou seja, nós vamos ter essa aula onde nós vamos discutir questões ligadas ao tempo atmosférico e ao clima, e depois nós vamos ter mais duas aulas na sequência que vão discutir especificamente a questão do tempo atmosférico e do clima, né? Então ela é uma aula introdutória, ela vai iniciar algumas discussões, ela vai trazer alguns pontos importantes, mas essa temática ela vai ser amplamente trabalhada em outras aulas. É importante a gente deixar isso claro, né, professora? Isso mesmo. E lembrando a todos vocês que agora, nos próximos meses, vocês vão ouvir sempre falar de esferas terrestres, né? A gente tem diversas esferas e hoje na aula a gente vai começar abordando dinâmicas da esfera terrestre que a gente chama de atmosfera, não é isso, professora? Então, é importante
conversar com o seu professor, né, sobre os materiais de apoio que vocês estão recebendo, que vocês vão ter acesso, sobre as atividades e tantas outras que a gente traz aqui para vocês como sugestões, né, para que vocês cada vez mais fiquem participativos, engajados e participem conosco, principalmente por meio do chat, que é o nosso canal oficial de comunicação. E é um espaço que deve ser usado com responsabilidade, porque é um espaço de aprendizagem também. Então, para começar a aula de hoje, a professora Milene preparou uma questão para duas questões que a gente quer ouvir vocês, que a gente quer conhecer, né, o que vocês sabem e principalmente as dúvidas para que a gente possa esclarecer ao longo dessas próximas 3 aulas que tem como tema tempo e clima atmosférico. Então, vamos lá para a primeira questão. Você sabe, o que você sabe sobre o clima do Brasil? Clima e tempo referem-se à mesma coisa? Comente sua resposta. É isso mesmo, né, professora? São essas duas questões que a gente começa o diálogo com os nossos estudantes. Muito bem, elas vão ficar aí para vocês por mais ou menos uns 2 minutinhos. Vocês vão colocando lá no chat as contribuições de vocês e nós já retornamos para ler as contribuições e discutir alguns pontos. Voltamos, é super importante que vocês continuem registrando as contribuições de vocês. Ao longo da aula a gente volta, faz a leitura de outras contribuições e para que a gente possa também conhecer o que vocês sabem para planejar as próximas aulas. Então, professora Milene, gostaria de mandar aqui um abraço para o professor Orlando, que está acompanhando a aula aqui com a gente, né? Deixou aí um super bem-vindos ao 3º bimestre, então um abraço muito forte para os nossos professores e os nossos estudantes, eles estão super atentos à temática. A gente começou o bimestre muito bem. A aluna Maria Fernanda e o Kaique responderam na primeira questão que o clima no Brasil é tropical. A nossa estudante Ana Laura disse que o Brasil é muito quente, então a gente traz aí elementos da percepção. E para a segunda questão, a maioria respondeu que não quer dizer a mesma coisa. Então, clima tem uma definição e tempo outra definição. Como fica essa devolutiva? Muito bem, né? A gente percebe aí que os alunos estão super ligados aí, né, no que dentro da temática, né? Esse último questionamento, clima e tempo, referem-se à mesma coisa, né? É importante que o aluno ele já tenha essa percepção de que não se refere à mesma coisa, que são termos
que estão ligados, né, estão associados a diferentes itens que serão trabalhados durante as aulas. Então agora, como a professora falou, né, como fica devolutivo, nós vamos entender um pouquinho sobre essas diferenças, né, do tempo e do clima, mas é importante a gente ressaltar, como eu já disse no início da aula, e a professora Andréia também ressaltou, que isso nós vamos trabalhar em outras aulas, né, porque às vezes o aluno termina aqui esse momento e ele fala, meu Deus, ainda... Calma, fique tranquila, a gente ainda vai trabalhar muito isso aqui. Então, acompanhe aí na tela, né, o tempo atmosférico. Vamos lá. Né, o tempo atmosférico é o estado momentâneo e, por isso, está sujeito a diversas alterações. Ou seja, é o momento. Se eu perguntar para vocês, como está o tempo hoje? Pode ser que tenha algum aluno que ainda não abriu a janela ali, ainda não sabe como que está o tempo. Mas se eu pergunto para vocês, como está o tempo hoje? O que nós esperamos? Nós esperamos como resposta frio ou quente, seco ou úmido, chuvoso, ensolarado. Aí existem outras coisas que podem ser usadas. Por exemplo, se você está aí com neblina, as suas percepções, né? Neblina, se teve uma chuva, por exemplo, de granizo, né? Você tem essas outras percepções. Então, quando nós falamos em tempo, eu até vou pedir para voltar. Vou colocar mais um pouquinho na tela para vocês, porque tem uma palavra aí que é importante, que está até grifadinho, ó. Momentâneo, é o momento, né? Então, o tempo, ele é algo momentâneo, é algo do momento. Então, hoje, por exemplo, eu saí de casa, ainda o sol estava aparecendo, mas estava bem friozinho. Hoje, agora a gente está aqui no estúdio, a gente não sabe, né, professora, se já abriu um sol, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo. Então, isso é o tempo, né? Quando nós assistimos lá na TV, nós temos a previsão do tempo, né? Então, o tempo, ele é algo que ele, durante aí os dias, as semanas, ele vai sofrendo alterações. Não tem dias, por exemplo, que você abre a janela ali da sua casa, tá chovendo. No outro dia você abre, tá um sol. Você fala, meu Deus, ontem estava chovendo, hoje está sol. Isso é o tempo, né? Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Então, agora nós vamos falar um pouquinho do clima. Mas antes de eu falar um pouquinho do clima, eu vou fazer uma perguntinha e vou pedir para vocês irem respondendo no chat. Não vai ter aquele tempo que a gente deixa, não. Eu vou perguntar e vocês vão respondendo lá direto. E a professora Andréia vai captando aqui as respostas de vocês. A primeira pergunta é a seguinte: como é o nome, né, vocês conhecem, como é o nome do profissional que trabalha com previsão do tempo? Vocês sabem o nome desse profissional, dessa profissão que trabalha aí com a previsão do tempo? Se vocês sabem, se vocês conhecem, vão colocando lá no chat, que depois nós vamos fazer a leitura aí. E agora nós vamos entender um pouquinho o que é o clima. Nós falamos de tempo e agora nós vamos falar de clima. Então acompanhe aí na tela. Então, o clima, né, ele é um estado que duradouro. Olha a diferença. O tempo, ele era momentâneo. E o clima, ele é duradouro do ambiente atmosférico. Está ligado a um padrão geral das condições meteorológicas. Exemplo, variações anuais de temperatura, umidade, pressão atmosférica e ventos, né? Então, o clima é justamente aquilo. Quando eu pergunto, qual é o clima do seu país, do seu estado, da sua região, né? Quais são os climas, né, do mundo? Então, o clima é uma coisa que, ao longo dos anos, ele pode sofrer algumas alterações, mas isso é uma percepção de anos e anos e anos e anos de estudo, né? O tempo não. O tempo, ele já sofre uma alteração momentânea, tá ok? E alguém colocou aí, professora, para nós, qual seria o nome desse profissional? Sim, muitos. Apareceram aqui 3 profissionais, viu, professora? Então, vou destacar. A Maria Clara e a Ana Clara destacaram que é um meteorologista. Aí também apareceram, por exemplo, o Gustavo, ele fez uma consideração geral, ele falou cientistas. E também apareceu muitos jornalistas, que na realidade são interlocutores, né, de um processo do trabalho de outros profissionais. Muito legal. É legal essa ideia que às vezes a pessoa imagina que o jornalista tem esse trabalho de análise, né, da previsão. E na verdade o jornalista, como a professora disse, ele pega esses dados e ele reporta, né, à sociedade. Ele tem esse trabalho de ser o comunicador da previsão. Mas o profissional que trabalha diretamente
com esses dados é o meteorologista, né? O meteorologista, que é uma profissão extremamente importante, a gente precisa, né, falar sobre isso, inclusive. O meteorologista, ele tem essa função, né, ele tem esse trabalho que é justamente de trabalhar com a previsão do tempo. Inclusive, depois nós vamos ter uma análise da previsão do tempo com um meteorologista, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre uma estação meteorológica. Vai aparecer para vocês aí na tela uma fotografia, né, de uma estação meteorológica. E o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte: vocês já viram, né, conhecem pessoalmente uma estação meteorológica ou, por exemplo, um pluviômetro? Olha que pluviômetro nós já falamos aqui nas aulas do sexto ano. Inclusive, teve uma aula com a professora Andréia, que eu gravei um vídeo, aparecia através de um vídeo, ensinando a fazer um pluviômetro, passo a passo do pluviômetro, que é um tema que nós vamos discutir daqui a algumas aulas, tá? Então, a pergunta que eu estou fazendo para vocês é: vocês já viram, vocês conhecem uma estação meteorológica ou um pluviômetro? Coloquem lá no chat. Eu vou pedir para voltar rapidamente só a foto da estação meteorológica, que nada mais é do que um local onde são coletados dados para análise, né? Então, observem aí que ele tem vários elementos que servem aí para coletar dados, e esses dados, ou seja, um compilado de vários dados, é possível você ter aí a previsão, né? Uma estação meteorológica, geralmente, nós temos estações meteorológicas espalhadas pelo Brasil todo, mas geralmente elas ficam em universidades, né, em parques tecnológicos, em campos que nós temos aí uma concentração de prédios públicos, né? Algumas escolas estaduais têm estação meteorológica e pluviômetro, inclusive acredito que alguns alunos que estão nos assistindo nesse momento devem estar falando: poxa vida, lá na minha escola tem uma estação meteorológica, tem um pluviômetro. Eu estou falando isso porque na escola onde eu dou aula, professora, eu tenho tanto o pluviômetro quanto a estação meteorológica, né? Então, os alunos, eles têm esse contato, o que é bem bacana. E nós temos alguma contribuição para esse momento? Sim. Muitos aqui colocaram que não conhecem, né, que estão curiosos, então acho que já fica essa expectativa das próximas aulas, né? E também apareceu aqui que a Valentina, eu gostaria de destacar, que ela ainda responde a questão do meteorologista, viu, professora? Ela trouxe a importância desse profissional para o estudo das interações que acontecem na atmosfera. Então, achei interessante destacar ainda nesse momento. Muito legal. Obrigada, Valentina, aí pela sua contribuição. Tem mais uma. A Júlia, ela colocou que ela já viu em cima de alguns edifícios. Exatamente. Como esses instrumentos, eles não podem ter, né, não sofrer nenhuma alteração do espaço, então geralmente é comum a gente encontrar isso realmente localizados aí, né, no alto de edifícios e tudo mais, onde ele não sofre alteração do local, do espaço, né? E agora nós vamos para um momento super bacana, onde nós vamos ver um vídeo, né, que vai falar da previsão do tempo. Ele é um vídeo bem curtinho, ele é de um meteorologista do CPTEC-INPE, né, que é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então acompanhem aí esse vídeo. Esse vídeo ele vai falar das pancadas de chuvas no sul e norte do país. Então acompanhem atentamente as informações que vão ser passadas nesse vídeo, porque no retorno a gente vai falar sobre alguns elementos. Olá, vamos ver como está o tempo no Brasil nesta segunda-feira, 27 de julho. A presença de áreas de instabilidade e também a aproximação de uma frente fria deverá deixar o tempo bastante instável em grande parte do centro-norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no sul-sudoeste do estado do Paraná, com condições para pancadas de chuva, sendo mais fortes desde o noroeste do Rio Grande do Sul ao litoral norte gaúcho e também no sul e Planalto Sul catarinense. Na faixa litorânea do nordeste deve chover na Bahia até a Chapada Diamantina e também algumas áreas do estado de Sergipe. Pequenas chances de chuvas rápidas e isoladas de Alagoas até o Rio Grande do Norte. Pancadas de chuva localmente forte em algumas áreas do Amapá, norte do estado do Pará, Roraima, norte e noroeste do estado do Amazonas.
A massa de ar seco deixa o tempo aberto em grande parte da região central do Brasil, com condições para a umidade relativa do ar baixa no período da tarde em grande parte de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, sul do estado do Maranhão e também do Piauí, além do estado de Mato Grosso do Sul e norte e oeste do estado de São Paulo e oeste de Minas Gerais. À tarde será com temperaturas em torno de 35 graus em Cuiabá, 22 graus em Porto Alegre, 26 graus em Vitória, no Espírito Santo, e 35 graus em Manaus. Luiz Kondraski do CPTEC em Cachoeira Paulista, previsão de tempo a serviço da sociedade. Muito bem, estamos de volta, né? Ele é um vídeo super curtinho, vocês encontram outros vídeos, tá? Na página do CPTEC, do CPTEC INPE. Então é bem legal, porque aí vocês analisaram um olhar que no inverno pode atingir temperaturas inferiores a 0 grau e até ocorrer neve, né? Lógico que isso é uma situação climática um pouco mais extrema, né? Essa questão da neve. A gente não tem o hábito de nevar todos os anos, né? No Brasil, conforme ocorre em outros países. E aí a gente vai acompanhar um mapa, que é um mapa elaborado pelo IBGE, que ele traz a seguinte informação. Ele traz aí para nós uma análise de climas zonais, né? Lembrando que é uma subunidade climática, né? Feito aí, regionalizado, organizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e a gente consegue observar aí o equatorial, né? O tropical, zona equatorial, o tropical nordeste oriental, o tropical Brasil central e o temperado. Reparem que o estado de São Paulo, ele pega aí o tropical Brasil Central e um pedacinho do temperado, bem ao sul do estado. Vocês conseguem observar? Lembrando que esse QR Code que está aí ao lado do mapa, ele dá acesso direto a esse mapa e algumas outras informações sobre climas zonais. Então, caso vocês tenham aí, né, interesse, fica a dica para ampliar os conhecimentos. E dando continuidade a nossa aula, nós trouxemos um vídeo super bacana e antes a professora Andréa vai fazer uma fala aqui com vocês antes do vídeo, né, professora? Isso mesmo. Então, gostaria de mandar um forte abraço para o estudante Guilherme, viu, professora? Ele falou que ninguém está lendo as mensagens dele, mas nós estamos aqui, sempre atentas. Guilherme, se você tiver qualquer dúvida, manda aqui que a gente vê se consegue te dar o retorno ainda hoje, tá bom? Agradecer também a professora Maria de Lourdes, que está acompanhando a aula, e agradecer a todos os professores e fazer um esclarecimento. Essa habilidade da aula de hoje, ela está disponível, né, está dentro de uma situação de aprendizagem do caderno do estudante, do caderno do aluno, do 3º volume. Então, é importante a gente lembrar que aqui no Centro de Mídias a gente está trabalhando com as habilidades essenciais. Por isso é importante conhecer o material, conversar com seus estudantes, para que a gente possa seguir o nosso percurso aqui de aprendizagem. E agora a gente vai chamar um vídeo, ele trata do fenômeno El Niño, né, professora? O vídeo é muito interessante porque começa com uma entrevista perguntando para as pessoas se elas sabem o que significa El Niño. Então, aluno, estudante, acompanhe, anote as suas ideias, as ideias principais, e a gente volta para esse diálogo. O fenômeno El Niño pode mais uma vez mudar as condições climáticas do Brasil. Mas os meteorologistas acreditam que os efeitos devastadores sejam menores este ano. Você sabe o que é o El Niño? É uma coisa que eu já ouvi falar, mas agora realmente não estou lembrado. Eu já ouvi falar, já aprendi em curso e tudo mais, mas específico não sei dizer. O El Niño é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Isso altera os ventos na região e em várias partes do mundo. No Brasil, o clima fica alterado. Um dos possíveis efeitos é o país ser atingido no norte e no nordeste pelo ar seco que fica no alto, causando seca. Na região sul é o contrário. Os ventos úmidos vindos do oceano são bloqueados e ficam parados, aumentando as chuvas. Em geral, faz mais calor. O El Niño é difícil de entender, seus efeitos são bastante sentidos pela população.
a agricultura pode ter prejuízos com a safra, os reservatórios da maior parte do país recebem menos água e onde chove mais, aumenta o risco de doenças transmitidas por mosquitos. A Organização Mundial da Saúde aponta a relação direta entre o El Niño ocorrido em 2015 e o aumento nos casos de dengue e de zika. Este ano, as chances do El Niño acontecer são de mais de 60%. Deve estar instalado a partir do final da primavera, com uma intensidade de fraca a moderada. Mesmo assim, se espera algum impacto dele em termos de chuva, um pouco acima da média em toda a região sul do Brasil. Em contraste, algumas áreas podem ter chuva um pouco abaixo do normal. Mas se a chuva não vier, a situação das hidrelétricas vai continuar complicada. Nos sistemas Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, os reservatórios estão abaixo dos 30%. A população está pagando mais caro pela conta de luz porque não chove. A perspectiva é que o ano termine com cerca de 23,1% do volume útil. Quando falta chuva, até o leite fica mais caro. A alta este ano foi de 46%. A pastagem ficou seca, as vacas emagreceram, perderam produtividade. Na agricultura, a chegada da nova estação coincide com o início do plantio da safra de verão, que são os alimentos mais importantes na cesta básica do brasileiro. Se não chover até novembro, a safra pode ser prejudicada. Primeiras chuvas são extremamente importantes para definir o calendário de plantio do produtor. A questão é que no Nordeste, que é a região mais influenciada pelo El Niño de forma um pouco mais negativa, a tendência é que as chuvas chegam de forma mais tardia. E isso pode, de repente, atrasar o plantio do Nordeste no caso de grãos. Muito bem, estamos de volta e fica aí a dica, né, para vocês pesquisarem mais, conversarem com os professores sobre esse fenômeno, o El Niño. Tem o El Niño e tem a Laninha, né, são dois fenômenos aí. Conversem com seus colegas, com seus professores, pesquisem, né, sobre essa temática, ampliem os conhecimentos, isso é extremamente importante, né? Nesse momento que nós estamos tendo aí aulas de forma remota, então é importante esse retorno. Eu sei que boa parte dos professores estão aí né, com as atividades e numa busca ativa dos alunos, então é muito importante que você, aluno, dentro, né, da sua sala, junto com seus colegas dessa sala virtual, você apresente também as suas pesquisas, as suas percepções. Isso incentiva também os colegas, né? Isso é muito importante. Então, nós estamos falando aí, nós falamos um pouco né, da questão do El Niño, e quando nós falamos em El Niño, ele está associado também ao movimento aí ligados a correntes marítimas, e por isso nós trouxemos para vocês um mapa, que é o mapa do IBGE, que fala sobre clima e correntes marítimas. Então, aí está o mapa que ele mostra, né, todo o planeta, e aí vocês vão reparar que eu fiz dois quadradinhos aí, que é justamente duas regiões que eu vou ampliar para que a gente consiga ver com mais qualidade, né? Porque dessa forma para vocês a gente consegue ver, a gente sabe que nós estamos aí falando do planisfério, né? A gente consegue ver todo o globo, né? Todo o planeta, mas a gente não consegue ver o detalhamento. Então, por isso, no nosso próximo slide, nós vamos ter aí uma ampliação específica. Aí, né, foi dado um zoom na América do Sul, ela como destaque. Então, observem que ao lado nós temos aí a legenda, né? Essa legenda, ela é trabalhada com tonalidades, com cores. Então, eu tenho aí os climas, né? Então, eu tenho o equatorial, tropical, subtropical, o desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio, polar, frio de montanha. Então, esses aí são os climas, não são os climas somente da América do Sul, é importante a gente ressaltar isso, mas são climas que estão presentes aí em todo o planeta. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: quando eu olho aí a América do Sul, eu consigo delimitar mais ou menos, né, visualmente, onde está o Brasil, né? E quais são os tipos de climas que aparecem no Brasil? Vocês conseguem identificar? Será que o Brasil, por exemplo, tem aí como clima, será que ele tem frio de montanha? Quando eu observo, será? Será que nós temos o clima mediterrâneo? Vocês já ouviram falar em clima mediterrâneo? Olha que dica aí para vocês pesquisarem um pouco mais sobre, né, o que compõe esse clima, né? Então, observem aí essa divisão climática, né?
feita pelo IBGE, apresentada pelo IBGE. E a gente consegue observar essas setinhas, né, aí na parte oceânica, que se referem às correntes marítimas, né? Então a gente consegue ver as correntes, os movimentos. Então é importante a gente fazer essa análise. No nosso próximo mapa, já passando aí, olha, nós vamos fazer um zoom, vamos dar um zoom aí, né, numa outra região do planeta. Então observem no próximo slide o nosso zoom. Muito bem, essa região aí a gente pega um pedaço, né, não pega todo, um pedaço da América do Norte. A gente não pegou toda a América do Norte, é importante a gente ressaltar isso, tá ok? Então quando a gente faz aí a observação, a gente consegue analisar e perceber que a classificação climática é diferente, né? Nós temos aí uma outra forma de organização climática a partir dessa análise territorial, né? Utilizando aí o mapa para fazer essa análise. Então, observem aí, será que nós temos aí a presença do clima polar, né? Observem também a movimentação das correntes marítimas, né? Vocês vão reparar que aí a gente tem a presença, por exemplo, de golfo, né? O que também dá uma outra característica às correntes. Então, é importante a gente fazer essa análise. E continuando, né, nessa ideia de ir dando zoom ao mapa, nós vamos agora dar zoom em um outro continente, né? Agora nós vamos falar sobre o continente africano. E o continente africano, ele tem algumas características que são bem bacanas da gente observar quando o assunto é clima. Então, observem aí na tela, né? Nós temos aí o continente africano. Olha que bacana, a gente vai ter aí, de forma bem expressiva, né, a questão do clima desértico e semiárido. Então, olha que interessante, nós temos aí, né, nessa porção, o deserto do Saara, que é um deserto bem famoso e provavelmente vocês já devem ter escutado ou assistido filmes, né, visto na TV, em fotografias, né, o deserto do Saara. Então a gente consegue observar que a zona climática, né, a região aí da zona climática do Saara aparece aí como desértico e uma partezinha como semiárido, né? Então é importante a gente fazer essa análise. E reparem, por exemplo, que nós não temos no clima da África, né, o frio de montanha, ele não aparece em nenhum momento nessa classificação, tá ok? E indo aí para o nosso próximo slide, nós vamos ter as zonas climáticas. As zonas climáticas, na verdade, também é um recorte, é um zoom daquele mapa inicial que eu mostrei para vocês do IBGE. Então vamos observar aí. Olha que interessante, nós vamos ter a zona polar, que vai aparecer para vocês aí na tonalidade branca. Observem aí que elas estão bem próximos ao polo, né? Então, são zonas aí polares. Nós temos a zona temperada, que aparece aí numa tonalidade laranja. Reparem que ela pega uma região, ela pega, por exemplo, a Ásia, Europa, um pedaço da América do Norte, o norte da África. Depois também nós vamos ter como zona temperada sul da Austrália, o sul da África ali, né, próximo à região da África do Sul, do país África do Sul, e o sul da América, né? Então a gente consegue observar aí as zonas que são classificadas como zona temperada. E nós temos a intertropical. Né, a intertropical ela vai estar bem associada à linha do Equador, e quando eu falo linha do Equador é para os alunos estarem aí já craques, né, professora? Sim, já tivemos muita aula sobre isso. Já falamos muito sobre linha do Equador. Eu vou pedir para voltar um pouquinho para vocês o mapa, para que vocês observem que essa faixa, né, de tonalidade vermelha, que está próxima aí à linha do Equador, que ela é chamada de zona intertropical. Né? E agora nós vamos para uma atividade bem legal, mas antes nós vamos ver um mapa que é o mapa do Brasil Clima, tá ok? Ele é um mapa bem mais detalhado, com muito mais informações, então a gente consegue ver a legenda aí, né? E essa legenda, ela traz até uma questão ligada a médias de temperatura. Então, isso é bem bacana, a média de temperatura em todos os meses do ano. Lembrando que uma média ela é constituída da soma de todos os valores dividido pelo número de valores, né? No caso aí, os meses, então a gente
a gente tem uma média. E aí a gente faz dá um zoom e vamos ver só o estado de São Paulo. Observem o estado de São Paulo, observem que essa identificação da bolinha, né, da bolinha branca com pontinho preto, é o município de São Paulo, a capital do estado. Então vão aí olhando, vão analisando esse mapa, que a professora Andréia vai trazer um questionamento para vocês. Isso mesmo. Então, nós temos uma pergunta para vocês, né? Com base nesse mapa que a professora Milene acabou de apresentar. Então, agora na próxima tela a gente deixa uma pergunta para vocês rapidamente registrarem a sua resposta aqui no nosso chat. Você consegue indicar o clima da sua cidade ou região com base no mapa e também nos seus conhecimentos? Registre a sua resposta e a gente volta rapidinho para fazer a devolutiva para vocês. Voltamos aqui para o Centro de Mídias, no finalzinho da aula de Geografia do 6º ano. E professora Milene, a Alice, ela falou que sim, que ela consegue saber o clima da cidade dela, porque ela está muito atenta à questão da legenda. Olha que legal, né? A gente trabalhou tanto a questão da legenda no 2º bimestre, aí nós temos uma aluna que traz uma contribuição justamente, né? Falando sobre a legenda, muito legal. Então nós vamos para o nosso próximo slide, que vai falar sobre a questão do clima, ainda do clima. Então vamos lá. Atualmente, né, vários fatores têm colaborado para as mudanças climáticas em nosso país e no mundo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre mudanças climáticas nas nossas próximas aulas, um pouquinho sobre aquecimento global. Lembrando que vocês viram várias aí formas de regionalizar, né, dentro da questão climática. Então, é importante que você converse com seus professores, né, que você discuta um pouco mais sobre a questão ligada ao clima. E para que a gente possa finalizar a nossa aula, eu deixo aqui para vocês como estudos complementares, né, um link e o QR Code aí para vocês acessarem o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, né, o CPTEC, aí, que faz parte do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, nós temos aí o QR Code, que dá acesso a uma plataforma muito rica com várias informações. E para que a gente possa finalizar a nossa aula, tem aí o conte pra gente o que achou da aula que acabou de assistir, né? Nós temos aí o QR Code e o link que dão acesso aí a essa plataforma de análise, né? Lembrando que esse é um momento onde nós temos que usar como que eu posso falar? É um momento de avaliação, momentos, né, que a gente tem que pensar muito em como avaliar, em como colocar os pontos que são positivos, os pontos que precisam ser revistos e melhorados. Então, fica a dica para que vocês utilizem esse QR Code e esse link. E nós vamos ficando por aqui, né, professora? Isso mesmo. Muito obrigada, professora Milene, pela aula de hoje. Agradecemos a todos vocês, estudantes e professores, que ficaram conosco nessa manhã. Então, lembrando que semana que vem a gente volta com a parte 2 dessa aula para a gente continuar esse diálogo. Então, bons estudos e até a próxima aula.